Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. Meu nome é Aline e no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro Você Nasceu Rico, escrito pelo autor Bob Proctor. Vamos analisar juntos o quarto capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 4. Você sua parte e Deus a dele. Quantas vezes você se deparou com o que parecia ser um problema insuperável e desejou silenciosamente poder se transformar em outra pessoa para resolver? Ou então, você já se surpreendeu sonhando acordado, construindo imagens magníficas na tela de sua mente, desejando ter certa soma em dinheiro, esperando para viajar para algum lugar exótico, ou possivelmente torcendo para poder comprar o carro que você sempre quis. Não seria fantástico se houvesse alguma fórmula mágica que nos desse as coisas que queremos e nos permitisse viver da forma que escolhemos? Bem, isso existe e tem estado à sua volta desde o início dos tempos. Consequentemente, você poderá ter as coisas que quer, todas elas, e as terá se você apenas fizer das ideias deste livro parte do seu modo de pensar, parte do seu modo de viver. Prepare a sua mente para ler e reler este capítulo, 100 vezes se for necessário, até você sentir profundamente que realmente compreendeu a ideia que está sendo expressa. Se falhar no entendimento do que está sendo apresentado neste capítulo, o resto do livro terá um valor menor para você. Contudo, uma vez que entendo o que vou apresentar, será como se uma tremenda luz invadisse a sua mente, iluminasse verdadeiramente a sua vida, e você perceberá que nunca mais será o mesmo que foi um dia. Nenhuma pessoa, coisa ou circunstâncias intimidará você novamente. Seus dias de anonimato terminarão. Felicidade, saúde, prosperidade o seguirão todos os dias de sua vida. E você passará o restante de seus anos querendo dividir o seu novo conhecimento com toda e qualquer pessoa que queira ouvir e aprender. Seja cuidadoso, contudo, porque muitas das pessoas com quem você tentar dividir a sua nova consciência simplesmente não estarão preparadas para isso. De fato, 9 entre 10 pessoas irão rir e dizer aos outros que você é estranho, quando dividir a sua fórmula, você sua parte e Deus a dele. Entenda que a grande maioria das pessoas com quem encontra todos os dias trata Deus como um atendente cósmico, que supostamente corre, busca e entrega. Esses indivíduos acreditam equivocadamente que só porque verbalizam certos pensamentos em suas mentes, Deus, por favor, me dê isso. Deus, por favor, me dê aquilo. Receberão o que pediram. Mas, infelizmente, essas pessoas não entendem a verdadeira natureza das orações. E o que é mais sério, eles nem sabem que não sabem. O potencial sempre está em todos os lugares. Entenda isso. Tudo que se vê neste universo, incluindo você, nada mais é do que a expressão de uma força infinita. Essa força está sempre fluindo dentro e através de você. Cientistas irão lhe dizer que tudo isso é energia. Eu optei por dizer que tudo isso é espírito. Você sua parte e Deus a dele. Por séculos tem existido um selecto grupo de pessoas que são pensadores reais.
Esses indivíduos sabem que existe uma força que permeia, penetra e preenche os interespaços dos cosmos. E que tudo que você vê à sua volta é a expressão dessa força, que opera de uma maneira muito precisa, geralmente chamada lei. Em outras palavras, tudo vem de uma fonte, e a força dessa fonte flui e trabalha para e através do indivíduo, que é você. Isso significa que a imagem que tem formada somente pode vir até você, ao plano físico da vida, seus resultados, de uma maneira. E essa maneira é pela lei e através da fé. A religião mórmon tem um trecho de sua doutrina e obrigações contratuais que demonstra esse ponto extremamente bem. E embora eu não seja mórmon, aprendi e amei esse texto. Abre aspas. Existe uma lei decretada irrevogavelmente no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos são baseadas. E quando nós obtemos uma bênção de Deus, é porque se obedece àquela lei sobre a qual se baseia. Fecha aspas. Quanto mais você escuta essa escritura, mais você apreciará o quão perfeita ela é. Quanto mais você compreende a sua veracidade, mais fácil será você melhorar a qualidade da sua vida. A história de Clarence Kitson. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Chicago, Illinois, me tornei muito amigo de Clarence Kitson. Clarence não é uma celebridade, e eu tenho certeza de que você nunca ouviu o nome dele antes. De fato, ele é muito modesto e discreto. E se tivesse que entrar em uma sala lotada de pessoas, você provavelmente não o notaria. Todavia, existe certo entusiasmo indefinido em Clarice Kitson, que faz com que ele seja um dos mais notáveis indivíduos que tive o prazer de conhecer. Na tentativa de identificar essa qualidade elusiva, cheguei às seguintes hipóteses. Clarence incorpora bem dentro de si o princípio em que está baseado esse capítulo inteiro. A saber, se uma pessoa faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, todas as coisas se tornam possíveis. Tenha fé que o que tiver que acontecer para atingir os seus objetivos realmente irá acontecer. Um dia, pedi a Clarence para dividir comigo a sua visão da fé e, mais especificamente, a sua explicação de por que ele pessoalmente parece possuir em abundância esse atributo importante. Sendo verdadeiro, ele me explicou que não tinha desenvolvido nenhuma filosofia completa a respeito desse assunto. Disse que tudo o que acreditava sobre fé poderia ser abreviado em uma simples definição. E foi essa definição que deu a força que ele necessitava para resistir a todos os testes e tribulações em sua própria vida. Ele disse: fé é a habilidade de ver o invisível e acreditar no inacreditável. E isso é o que possibilita aqueles que creem receber o que para as massas é impossível. Eu fiquei apaixonado por essa definição e a tenho compartilhado com inúmeras pessoas desde que Clarence me transmitiu. Usando um vocabulário ligeiramente distinto, eu faria a seguinte observação: se você conseguir me mostrar uma pessoa que conquistou grandes realizações, posso lhe mostrar alguém que tem uma grande fé e uma habilidade divina de conseguir o que imagina. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida em minha mente de que a fé tem sido responsável por milagres através da história. Ela é o elo que faz a conexão entre você e Deus. E por isso, ela é a possessão intangível mais valiosa. Na verdade,
Ela é a pedra angular para tudo o que quiser construir ou alcançar durante o curso de toda a sua vida. Hoje, relativamente poucas pessoas percebem quanta fé que há em si mesmas. Aquela parte de si que é espiritual, perfeita e que tem a ver com a realização. Isso porque a maioria das pessoas parece nunca conceber a fé como sendo uma força criativa genuína. A verdade é que a fé não é apenas um poder autêntico, ela é a maior de todos os poderes que nós encontraremos. De fato, queria dizer que o que quer que você realize em sua vida estará diretamente ligado em proporção à intensidade e persistência em sua fé. Davi e Golias. Considere, por exemplo, a história bíblica de Davi e Golias, a qual certamente deveria ser classificada como um dos maiores testemunhos de fé já escritos. Como você deve lembrar, Golias, o gigante de Gate, adentrou-se em um templo israelita, vangloriando-se pomposamente e provocando os israelitas para escolher um homem para lutar com ele. O povo naturalmente estava apavorado e, sem dúvida, ninguém deu um passo à frente para aceitar o desafio. Algum tempo depois, quando Golias retornou para reiterar seu desafio, Davi, um jovem, de tanto ouvir o indesejável gigante se vangloriar, deu um passo à frente para demonstrar coragem, aceitando assim o desafio. Finalmente, depois de tudo acertado com os chefes da tribo, pela honra de enfrentar o tão temido guerreiro Golias em uma batalha, esteve claro que o jovem, com grande coragem, iria adiante na defesa de seu povo. Os chefes da tribo insistiram, porém, que Davi se vestisse com uma armadura pesada para sua proteção. Eles também deram a ele uma espada para derrotar seu poderoso adversário. Mas Davi disse: Eu não estou acostumado com essas coisas e não posso lutar com essas armas. Eu tenho outras armas para lutar com esse gigante. Então ele tirou toda a armadura e foi lutar sem nenhuma arma, apenas com um estilingue e algumas pedras que havia recolhido à beira de um córrego. Quando o guerreiro gigante dos palestinos, protegido de armadura da cabeça aos pés, apareceu com poderosas armas e um forte escudeiro, viu o jovem israelita desarmado e desprotegido se aproximando, ele ficou enfurecido. Disse para Davi: Venha até mim, e eu darei sua carne para as aves do ar e para os animais do campo. O jovem Davi, porém, não se intimidou e respondeu ao gigante Golias: Você vem até mim com a sua espada, sua lança e o seu escudo. Mas eu vou até você em nome do Salvador dos anfitriões, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. E nesse dia, o Senhor entrega você em minhas mãos. Enquanto o gigante Golias concentrava-se nos objetos físicos, com sua armadura, espada e escudo, Davi se posicionou unicamente com o seu Deus. Resultado: o jovem pastor israelita derrotou seu oponente mais poderoso apenas com uma pedra do seu estilingue. Davi golpeou Golias e o gigante caiu sem vida no chão. Ao aceitar o princípio, você sua parte, Deus a dele, e acreditando que o que deve acontecer para você alcançar os seus ideais irá acontecer, você também irá atingir com sucesso o gigante da sua vida. Você irá testemunhar a manifestação física da sua imagem no momento apropriado. Observe que o problema que encontramos em não alcançar o que desejávamos não foi por falta de capacidade de fazer,
mas por falta de fé implícita no princípio de você sua parte e Deus a dele, o qual nos fala que o que for necessário para alcançar os nossos objetivos irá certamente acontecer. Não acreditamos que podemos abrir facilmente o grande reservatório espiritual que se encontra dentro de nós para sintonizarmos com o divino, com a fonte universal que fornece tudo, ou como queira chamar esse poder que sustenta cada um de nós. Contudo, se você falhar ao fazer essa conexão com a própria mente, ou se lhe falta a fé divina e seguro no Onipotente, você nunca será o que quer ser e não terá o que deseja ter por direito. Todas as suas orações retornarão a você sem resposta. Seus melhores esforços não terão frutos e suas atitudes negativas bloquearão a realização de seus objetivos. Uma mente saturada, que teme o fracasso ou a imagem de resultados indesejáveis, não pode realizar, criar ou produzir alguma coisa de valor. Assim como uma pedra não pode violar a lei da gravidade e voar no ar para cima. Você precisa perceber que o Criador não altera a lei da gravidade para que uma pessoa caminhe no teto da casa, mesmo que a pessoa faça isso inconscientemente. De forma similar, o princípio criativo da lei da realização não pode ser violado sem impunidade. Consequentemente, você conseguirá o que deseja e será o que há muito tempo quer ser, somente quando se tornar obediente a essa implacável lei da vida. Para recapitular, o primeiro passo no processo criativo é relaxar e olhar a si mesmo como se já possuísse o que de bom você deseja. Criar a imagem. E o segundo passo é você sua parte e Deus a dele. Trabalhar com o espírito nos ajudará a centrar na verdade de que os espíritos estão em todos os lugares a todo tempo. Sendo assim, acredite que você possui a habilidade divina de captar pensamentos positivos em todo o tempo que deseja e em qualquer momento que escolher. Além disso, uma vez que se torna consciente da sua afinidade com o poder da criação, que na verdade é uma criança em espírito, você possivelmente não pode ser outra coisa a não ser positivo, vigoroso, brilhante e autoconfiante em suas transações com o mundo. Um vitorioso sobre aquelas forças que vão tentar puxá-lo para baixo ou impedir de seguir. Uma vez que isso aconteça, todas as forças do universo irão se unir para ajudá-lo a alcançar o seu objetivo e concretizar a imagem que criou. Finalmente, ganhando compreensão de que você é a imagem do Criador do universo e é parte viva do Espírito Eterno, transformará definitivamente os resultados que está obtendo dia a dia em sua vida. Outra coisa que você deve saber a respeito do Espírito é que ele é um poder que permanentemente flui através de você e dentro de você. Também chamamos esse poder de pensamento. Quando o espírito ou pensamento flui, você escolhe uma imagem e a forma junto com ele. Experimente você mesmo. Sente-se, relaxe e passe a ser plenamente consciente dessa grande capacidade criadora. Você pode formar uma imagem após a outra em sua mente. Imagem de coisas que já existem fisicamente, como seu carro, sua casa, ou visualizar as coisas que ainda não existem fisicamente, como seus objetivos de curto, médio e longo prazo. É muito importante compreender que, embora o espírito seja a verdadeira essência de você mesmo, ele nunca tomará forma ou se tornará uma imagem sem a sua colaboração. Então, aquelas pessoas que se acomodam e não fazem nada dizendo: Deus me ajudará,
estão apenas enganando a si próprias. Porque, na verdade, Deus somente ajuda aquelas que primeiro ajudam a si mesmos. Portanto, você sempre precisa fazer a sua parte para começar o processo criativo e colocá-lo em movimento. Sempre que criar uma imagem, você deve saber em seu coração que essa imagem se materializará. Deve começar a ver Deus como grande fonte invisível que habita cada célula do seu ser. No momento que forma a imagem em sua mente, Deus começará a trabalhar em sua perfeita maneira de agir e colocará você em uma vibração completamente nova, levando-o a se sentir diferente. Por isso, lembre-se sempre de que esse novo sentimento que lhe sobrevém é realmente Deus trabalhando. Quando disser que se sente entusiasmado, lembre que a palavra entusiasmo provém do grego entheos, que significa em Deus. A sua atitude entusiasmada vai aos poucos causar mudanças sucessivas em suas ações. E você começará a se comportar diferentemente. Além disso, por causa dessa nova vibração, você também vai atrair pessoas com uma maneira de pensar igual à sua. Coisas estranhas e maravilhosas vão começar a acontecer com certa regularidade, que você não saberá explicar e nem mesmo conseguirá entender o que está acontecendo. Então, nem mesmo tente. Apenas compreenda que é a maneira de Deus ou a maneira da força criativa e aceite as coisas boas assim como elas chegam. Ao mesmo tempo, espere por mais coisas boas no futuro. Os céticos irão dizer que é apenas sorte e que você deve parar com isso. Mas enquanto mantiver viva na sua mente a imagem do bem que deseja, você sempre será recompensado. Apenas tenha fé que o que precisa acontecer deve acontecer e no momento certo irá acontecer. Lembre sempre que a imagem que você mantém firme em seu coração ou em seu subconsciente está sendo impresso pelo Espírito. E o Espírito tem a habilidade de converter seu sonho do presente em sua realidade do futuro. Superficialmente, poderá parecer de tempos em tempos que as coisas não estão indo tão bem. E você poderá começar a se preocupar por não estar indo na direção certa. Mas deixe-me garantir a você que isso não tem importância, desde que você mantenha plantada firmemente a imagem do que deseja em sua mente subconsciente. Porque se você fizer isso, continuará indo na única direção que pode ir para conseguir chegar aonde quer. Nunca se esqueça, não acredite em si próprio, a parte de você que Deus criou à sua imagem. Somente quando se sentir particularmente entusiasmado ou quando alguma coisa boa acontecer. Nunca é adequado ter fé esporadicamente. Ficar entusiasmado com as expectativas de alguém e colocar abaixo todo o seu reino mental. Não servirá para nada manter-se caindo de novo, como um sapo tentando sair de um poço, e se sentindo mais fraco e desencorajado após cada queda. Qualquer pessoa que coloque em ação um processo como este está deixando ir embora a sua imagem de prosperidade e usando seus poderes de criação ao contrário, para construir imagens de pobreza. Como já dissemos, Deus, sendo um Deus justo, sempre trabalhará para trazer seus objetivos. Mas sempre tenha em mente que são seus pensamentos e imagens mais profundas o que você está pedindo, e não as palavras que mantém somente em seus lábios.
Contudo, transforme em hábito, no começo e no final de cada dia, verbalizar uma declaração de fé em si próprio, criado à imagem de Deus e no poder de Deus, ou como você escolher chamar. Guarde essa fé zelosamente, como se fosse sua posse mais preciosa, e assegure-se de que nunca seja posta em risco por pensamentos fracos, desoladores e negativos. Dúvidas, medos, pessimismo e pensamentos negativos envenenam a verdadeira fonte da vida. Eles roubam energia, entusiasmo, ambição, esperança, fé e tudo mais que faz a vida ter propósito, ser alegre e criativa. Somente deve manter conscientemente os aliados mentais de sua aspiração. E esses atributos lhe ajudarão na realização de seus objetivos. Quando estiver firmemente arraigado na fé, os pensamentos negativos não terão efeito sobre você, porque eles não estarão em sua vibração harmoniosa com a sua nova imagem. Você estará mentalmente forte pelo conhecimento consciente do poder de Deus em seu interior. Quando os tempos ficam difíceis. Quando as coisas se tornarem difíceis, você insistirá ainda mais. Como o Dr. Robert Schuller disse, tempos difíceis nunca duram, mas pessoas persistentes sim. Então, se você perceber que a sua fé está escapando, ou se perceber que essa grande potência do motor, com a qual pode realizar tantas coisas maravilhosas, está ficando fraca, você pode fazer alguma coisa a respeito. O exercício a seguir funcionou para mim por muitos anos. E eu sei que irá funcionar para você também. É possível construir grandes reservas de poder mental empregando diariamente uma simples técnica autossugestiva para aquisição e reforço do maior e mais necessário de todos os atributos humanos: a fé. Note que quando estiver oferecendo para si esse tratamento mental, você deve sempre estar sozinho e falar alto em um tom de voz decidido e firme. Verbalize o que estiver falando como se estivesse falando para uma pessoa a quem deseja impressionar. Quando falar, comece com o seu próprio nome e continue como segue. Abre aspas. Seu nome. Você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, não foi criado para a fraqueza e a vida negativa que está levando. Deus o fez para o sucesso e não para o fracasso. Deus nunca fez ninguém para fracassar. Você está pervertendo o grande propósito de sua existência, levando-o a aceitar essas miseráveis dúvidas sobre si mesmo, da sua capacidade de ser e que deseja com todo o seu coração. Você deveria estar envergonhado de sair com seus semelhantes com uma cara triste, abatida e deprimida, como se fosse vítima ou um inadaptado social que não possui nenhum poder para criar a sua realidade. Como se não tivesse a capacidade de fazer o que o Criador lhe enviou aqui para fazer. Você foi feito para expressar o que deseja profundamente expressar. Por que não realizar isso? Por que não levantar e caminhar como um conquistador, como Davi que aniquilou Golias, em vez de dar espaço para o desânimo, dúvidas e permanecer como um fracassado? A imagem da perfeição, a imagem de seu Criador, está dentro de você. Você deve trazê-la para o centro de seus pensamentos conscientes e expressá-la para o mundo. Não desonre seu Criador violando essa imagem, mas seja tudo o que Deus lhe proporcionou, o único, um magnífico sucesso. Fecha aspas.
Existe uma tremenda força de realização, uma reconstrução e fortalecimento do poder de afirmação, da confiança no Criador e de que você foi criado à sua imagem. Isso não é egoísmo, não é glorificação de caricatura do homem ou da mulher que tem pensamentos ou vive de maneira equivocada. Isso é a simples afirmação de afinidade com Deus. Não force para isso acontecer. Não se deve ter nenhuma força associada com a manifestação de sua imagem, porque a força é negativa. Tentando fazer tudo do seu jeito, forçando as coisas a acontecer, não é necessariamente a maneira de Deus. Contudo, aprenda a seguir a voz silenciosa que fala através de sentimentos, ao invés de palavras. Siga o que você escuta de dentro, a intuição, em vez de ouvir o que os outros lhe dizem para fazer. Fique atento, porque essa voz silenciosa constantemente lhe diz para fazer coisas que vão ao contrário de que muitos levam suas vidas. Mas não fique excessivamente preocupado a respeito disso. Muitos dos grandes líderes mundiais foram considerados obstinados pelos seus seguidores, simplesmente porque escolheram marchar com uma batida de tambor diferente. Esses indivíduos seguiram a voz silenciosa em vez de fazer as coisas que eram consideradas adequadas em seu tempo. Deixe sua imagem mergulhar fundo em sua mente, no tesouro de seu subconsciente. Fique emocional e totalmente envolvido com a sua imagem, porque fazendo assim, você fará a sua parte, deixando que Deus faça a dele. Entenda que, por mais que você hesite em seguir adiante de sua maneira, no minuto que reconhecer esse equívoco e reafirmar a imagem, o espírito irá recomeçar do mesmo modo onde você decidiu tomar o controle. Então, instantaneamente, você voltará para a vibração certa e para o caminho correto que levará ao êxito em sua vida. Siga as instruções a seguir, ao pé da letra. Primeiro princípio: relaxa e veja a si mesmo como já possuísse o que deseja. Segundo princípio: você é sua parte e Deus a dele. Bem, meus amigos, termina aqui a leitura do quarto capítulo do livro Você Nasceu Rico, escrito pelo autor Bob Proctor. E se você gostou do vídeo, se inscreva nesse canal. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.